para que serve a lei no Antigo Testamento, né? E como que a salvação chega até cada um de nós. Então nós estamos aqui tocando em fundamentos da palavra. São coisas que nós temos que ter bem alicerçadas na nossa mente e no nosso coração. Porque é dito muitas coisas por aí, né? Existem várias doutrinas sobre essa questão. Existem muitos falares, né? Muita filosofia e existe muita mistura. Então o que nós temos procurado fazer aqui toda manhã de domingo é justamente desfazer as misturas, né, que o homem coloca. Porque o homem, na sua natureza caída, ele sempre quer fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Ele sempre quer colocar pelo menos um dedinho, né? Não, o que eu tenho que fazer? Não tem que fazer nada. O homem não acredita que não precisa fazer nada para alcançar a salvação. Ele não consegue enxergar que a salvação é totalmente gratuita e é um presente de Deus para nós. Mas volta e meia o homem quer fazer alguma coisa. E nós vimos ao longo das ministrações que o homem, na sua natureza caída, né, ele acrescenta muitas coisas à salvação que vem unicamente de Deus e de forma gratuita. Então a salvação, ela não depende da lei, a salvação não depende de obras, a salvação não depende de arrependimento na visão humana. E nós falamos o que é o arrependimento na visão bíblica. O arrependimento é você olhar para trás, não é você olhar para frente. Muita gente pensa que o arrependimento é você olhar para frente e mudar sua conduta. E por mudar sua conduta, você merece a salvação que vem de Deus, né? E foi muito oportuno o louvor que o nosso irmão, acho que o nome do filho do Pablo? Pietro, né? Trouxe nessa manhã, porque é justamente isso que nós louvamos, né? Eu até separei aqui a letra do louvor. O louvor fala assim: se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Amém. E é justamente isso. Mas o homem sempre quer acrescentar alguma coisa. Não, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, você não pode ser salvo, né? E nós vimos que o arrependimento é você olhar para trás, a sua conduta anterior, e se arrepender da conduta do passado. Amém. Da visão que você tinha de Cristo. E agora essa visão foi renovada. Isso é arrependimento bíblico. A salvação não depende de oração e nem de confissão, né? Nós não precisamos rogar a Deus para que Ele nos salve, porque a maior vontade do nosso Deus é nos salvar. Amém. Essa é a vontade dele. Então você não precisa pagar penitência, você não precisa rogar, pedir para que o Senhor te salve. A única coisa que nós precisamos para alcançar essa salvação é fé. Simplesmente pela fé. Da maneira que vier, né? Então o Senhor nos recebe. E hoje nós vamos tocar em mais um ponto que muitas vezes o homem acrescenta a essa salvação que vem de Deus, né? E esse ponto é justamente o que alguns falam, que para alguém ser salvo, ele precisa amar a Deus, né? Então, atrela a salvação o fato de a pessoa ter que amar a Deus e ter que amar o seu próximo. E coloca isso como um pré-requisito para que a pessoa alcance a salvação. E por que as pessoas pensam, algumas vertentes, pensam dessa forma, né? Pregam isso, falam isso. Que para você ser salvo, você tem que ter fé, mas também tem que amar a Deus. E nós vamos discorrer aqui nessa manhã, buscar mostrar para os irmãos que não é necessário nós amarmos a Deus para sermos salvos. Pode até soar um pouquinho estranho, né? Mas não é necessário nós amarmos a Deus para que o Senhor nos salve. Da parte de Deus é amor. Da nossa parte é fé. Nós não temos que fazer a mesma coisa que Deus faz por nós. O Senhor nos amou. Mas para que nós alcançássemos a salvação que vem dele, não é necessário amor da nossa parte. É necessário unicamente fé. Lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, do lado de Deus é amor. Do nosso lado é fé. A reação do homem não necessita ser igual à de Deus, né? Então, a base da salvação não é que nós amamos a Deus, e sim que Deus nos ama. Essa é a base da nossa salvação, né? Imagine se a base da salvação estivesse atrelado ao fato de nós amarmos a Deus. Sabemos que nosso coração é enganoso, né? Nosso coração é como a areia do mar que é levado quando vem a onda, né? Então, a base da nossa salvação não pode ser o nosso amor por Deus, mas unicamente a fé. E da onde que as pessoas tiram isso, né? Não, você tem que amar a Deus para poder ser salvo. É justamente da Bíblia. Vamos ler Lucas capítulo 10? E vamos tentar aprender aqui do Senhor o que ele quis ensinar aquele intérprete da lei, aquele doutor da lei, quando aquele intérprete vem ao Senhor perguntando o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Então é Lucas capítulo 10, versículo 25. Fala assim, Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui nós vemos um homem que ele estava errado na sua profissão, ele estava errado no seu motivo, ele estava errado na sua intenção, ele estava errado no seu conhecimento do Senhor e ele estava errado na sua pergunta. Então, eis aqui um homem que estava totalmente errado. Porque ele, sendo intérprete da lei, ele deveria saber o que a lei diz com respeito à vida eterna. Mas ele não sabia. Ele, como intérprete da lei, ele vem colocar Jesus à prova. Então, a sua motivação estava errada. Ele não veio para aprender do Senhor, mas ele veio provar o Senhor. Ele estava errado com relação ao seu conhecimento do Senhor. Porque como nós vimos na quarta-feira, o que foi revelado a Pedro pelo Pai? Quando Jesus perguntou, quem diz o povo que é o Filho do Homem? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esse homem não tinha esse conhecimento. E ele chama Jesus de mestre, não de Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse homem está errado na sua pergunta, porque ele pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, ele queria fazer algo. Ele queria ter algum tipo de obra para cooperar com o Senhor para herdar a salvação. Ele queria ter uma participação. Então ele estava errado na sua profissão, ele estava errado na sua motivação, ele estava errado no seu conhecimento do Senhor, e estava errado na sua pergunta. Mas o Senhor pergunta para ele, aqui, seguindo o texto, né? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? E como interpretas? Na quinta-feira nós fomos lá na casa do Marcelo, da Ariela, tivemos uma comunhão lá com o Roberto, com a minha esposa, com a Kátia. E o assunto que o Roberto trouxe para nós ali é que a palavra do Senhor é o nosso alimento. E nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor. Amém. Então o Senhor pergunta para esse homem, o que está escrito na lei? O que está escrito na palavra? Então ele teria que conhecer a palavra. E nós, para conhecermos a palavra, nós temos que ler. Nós temos que nos debruçar. Nós temos que gastar tempo. Na quarta-feira a irmã falou aqui também, né, que os preguiçosos não herdarão o reino, né? E ela está correta. O preguiçoso ele não vai gastar tempo, não vai se debruçar sobre a Escritura. Então nós temos que vencer a nossa carne para que nós possamos ler a palavra de Deus. Porque nós temos que conhecer o que está escrito.
Porque o Senhor pergunta, o que está escrito na lei? E não só isso. Não temos que saber só o que está escrito, mas temos que interpretar de modo correto. Amém. E como a interpretas? Isso também é muito importante. Não adianta você só ler e não saber interpretar o que você está lendo, né? Graças ao Senhor que o seu Espírito ele nos ajuda na nossa debilidade e na nossa fraqueza, né? Como aquele eunuco que estava no caminho, lendo o profeta Isaías, e Filipe aparece do lado dele, e que leis? Você está entendendo o que lê? Não, não estou entendendo nada. Não tem ninguém que me ajude. Então a comunhão também se faz importante, porque é na comunhão que nós podemos compartilhar aquilo que ganhamos do Senhor, né? E a Arela, na quinta-feira, ela pôde falar, né, Arela? Eu queria que tivesse aqui uma reunião todo dia como essa aqui. Para poder a gente crescer na palavra, crescer no Senhor. Então, vejamos como a comunhão é de suma importância na vida do cristão, né? Então o Senhor fazia essa pergunta para ele, né? O que está escrito na lei? Como leis? Como interpreta? E esse homem que era intérprete da lei, ele conhecia e ele pôde resumir toda a lei. E como que ele resume a lei para o Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de toda a tua mente. E ao teu próximo como a ti mesmo. Esse intérprete, ele estava familiarizado com a lei. Ele era um homem inteligente, irmãos. Ele era um homem que conhecia o que estava escrito. O problema é como ele interpretava, né? Esse era o problema. Então, mas ele era um homem inteligente. E os inteligentes colocam as pessoas à prova, sabia disso? Esse homem, por ser inteligente, ele foi ao Senhor tentando mostrar conhecimento. Nós podemos ir ao Senhor, perguntar ao Senhor, porque não sabemos. Existem aqueles que vão ao Senhor porque não sabem. E perguntam porque não sabem. Existem aqueles que vão ao Senhor perguntar porque sabem. E querem mostrar que sabem. Esse era o caso desse homem. Ele achava que sabia e queria colocar o Senhor à prova. Então ele faz perguntas para o Senhor. Aqueles que querem colocar à prova, irmãos, também vêm fazer pergunta para a gente. Eles vão fazer perguntas para te testar e para mostrar que sabem, para mostrar que conhecem, né? Então ele sabia isso tudo, irmãos. Quando ele respondeu, quando o Senhor responde a ele, como que o Senhor responde a essa colocação que ele faz? Versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Olha o que o Senhor respondeu. Faze isso e viverás. E aqui está um problema. Porque numa leitura rápida, o que dá a entender? Que para nós sermos salvos, nós temos que fazer o quê? Amar a Deus com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. São 4 todos, né? Que nós temos que amar o Senhor. À primeira vista, é isso que nós entendemos. Ué, então, para ser salvo, para herdar a vida eterna, eu tenho que fazer isso que o intérprete da lei falou. E amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, muitos podem ver dessa forma. Se fosse dessa forma, irmãos, que o Senhor estivesse falando, se a interpretação fosse essa, nós teríamos um problema. Porque quem é, não sei se os irmãos conhecem, mas quem ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração? Alguém conhece alguém assim? Que ama a Deus dessa maneira? Alguém conhece alguém que ama o seu próximo como a si mesmo? Existe essa pessoa? Se isso fosse verdade, irmãos, nós teríamos um problema. Porque não existe tal pessoa. Não existe a pessoa que ame a Deus com todas as forças, com toda a alma, com todo o coração e com todo o entendimento. Não existe tal pessoa. Se fosse assim, irmãos, ninguém seria salvo. Se a condição fosse essa, esses 4 todos tivessem que estar presentes na vida de quem quisesse ser salvo, quem é que seria salvo?
ninguém seria salvo, irmãos. Então não existe essa pessoa. Ninguém pode dizer que ama seu próximo como a si mesmo. Ninguém pode dizer que ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Não existe tal pessoa. Uma vez que não existe tal pessoa, ninguém ganharia a vida eterna. Então nós precisamos compreender o porquê que o Senhor Jesus, ele disse que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Porque foi isso que o Senhor falou, não foi? Faze isso e viverá. Faz isso o quê? O que o intérprete da lei falou. Amar a Deus com toda a força, entendimento, coração e alma, e amar o próximo como a si mesmo. Por que que o Senhor falou isso? Graças a Deus que essa passagem não termina no versículo 28. Porque se terminasse no versículo 28, nós teríamos um problema em nossas mãos, irmãos. E essa passagem continua. Então vamos ler a explicação do Senhor para esse intérprete da lei. Vamos ler a passagem aqui a partir do versículo 29. Porque ele faz uma pergunta. No versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Esse homem era intérprete da lei. Então ele não poderia perguntar quem era Deus. Ele deveria saber quem era Deus, intérprete da lei. Ele não poderia perguntar quem era ele mesmo. Porque todo mundo sabe quem você é. Quem é si mesmo. Somente os filósofos não sabem quem são, certo? Ficam divagando, mas todo mundo sabe quem é. Então a única pergunta que ele poderia fazer era qual? Quem é o meu próximo? Então, em virtude dessa pergunta, o Senhor vai contar uma história. E através dessa história, o Senhor vai mostrar para esse intérprete da lei, para nós, quem é o nosso próximo. Né? Não percamos de vista, irmãos, que o assunto é qual? Qual foi a primeira pergunta que ele fez? O que eu faço para adquirir a vida eterna? O contexto todo é esse. Como adquirir a vida eterna? Não percamos isso de vista. Então o Senhor, ele conta uma história para esse intérprete da lei, a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: irmãos, se quiserem podem me interromper à vontade, levantar a mão, falar alguma coisa, fazer pergunta, porque nós estamos aqui para nos ajudar. Amém? Amém. Então Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. História interessante, né, irmãos? Mas nós temos que ler e interpretar corretamente. O problema está, irmãos, nessa passagem, nós entendemos quem é o nosso próximo. A mesma pergunta que o intérprete fez. Então o Senhor conta uma história de um homem que ele descia de Jerusalém para Jericó. O que tipifica Jerusalém e o que tipifica Jericó? Jerusalém é um lugar de paz.
E Jericó é lugar de maldição. Então esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele ia de um lugar de paz para um lugar de maldição. E nesse caminho, irmãos, ele foi pego de surpresa por salteadores, que tomaram seus bens, tiraram sua roupa, o espancaram e o deixaram semi-morto, a ponto de perder a sua vida. Quem é esse homem semi-morto, irmãos? Quem foi que morreu diante do Senhor? Isso me faz lembrar de Adão. Porque o Senhor falou para ele: no dia que comeres desse fruto, morrerás. Então, no momento que o homem peca, ele se torna um homem semi-morto, um homem à beira da morte, porque ele morre espiritualmente. Apesar de ter vida no seu corpo, a sua vida espiritual está morta. E ele está escravo do pecado e de Satanás. Então esse homem que está aqui à beira do caminho, que foi espancado, que está semi-morto, irmãos, quem é esse homem? Esse homem somos nós. Nós, pecadores, afastados do Senhor, vivendo, fazendo a nossa própria vontade, mortos espiritualmente. Então esse homem que está à beira do caminho semi-morto, ele tipifica cada um de nós, que necessitamos de ajuda. E quem é que passa, irmãos, ao lado desse homem? Passa um sacerdote e passa um levita. O que o levita e o sacerdote representam? O que eles representam? E o Senhor fala dessa maneira porque ele estava conversando com o intérprete da lei e deveria saber. O que o sacerdote e o levita representam? Vou deixar os irmãos abrirem um pouquinho a boca. A lei. A lei? Foi quem que respondeu? Esqueci o nome do irmão. William. O William respondeu. O sacerdote e o levita representam a lei. Então a lei passa ao lado de um homem morto. E o que a lei pode fazer por esse homem? O que a lei faz por um homem semi-morto, irmãos? A lei só pode dizer o seguinte: ó, você que está quase morrendo aí, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e você viverá. O sacerdote passou e só poderia falar isso. Aí vem o levita, depois do sacerdote, ó, ele falou uma coisa certa: ame a Deus sobre todas as coisas, mas também ame o próximo como a si mesmo. Alguém que está semi-morto, ele pode fazer alguma coisa, irmãos? Como o Roberto sempre fala, né? O morto pode fazer o quê, Roberto? O morto não faz nada. E aquele homem estava à beira da morte, irmãos, sem forças. E a lei só poderia falar isso: ó, você tem que fazer isso. Então, o que a lei mostra para nós? O que esse sacerdote e esse levita fizeram com esse semi-morto? O que eles fizeram? Eles simplesmente mostraram para esse semi-morto que ele não era capaz de nada. Ele não era capaz de amar a Deus. Ele não era capaz de amar o próximo. O que esse semi-morto precisava era de ajuda. E a lei não é capaz de ajudar ninguém. A lei... Só um detalhezinho. Não sei isso não. O sacerdote passou bem longe dele, porque a lei permitia que chegasse perto do morto. Passou ao largo. O irmão trouxe algo interessante, né? A lei não permitia que você chegasse perto do morto. Então, por isso que aquele sacerdote vê ali uma pessoa semi-morta, não sabe se está morto ou não, ele passa longe. O levita a mesma coisa, passa longe do morto. Então, a lei não pode ajudar esse homem, irmãos. Porque a lei, o que ela faz? Ela serve como um espelho. Ninguém conhece o seu próprio rosto. Alguém conhece o seu próprio rosto? Tu conhece o seu próprio rosto, Adriano? Se não fosse o espelho, você não conheceria. Quem é que pode se ver? Ninguém pode se ver. Quando não tinha espelho, o que as pessoas faziam? Iam no lago, iam numa água, né? E viam o seu rosto mais ou menos como era, né? Então, a lei simplesmente é um espelho para nós. E o que ela nos mostra? Ela nos mostra que nós somos pecadores. É simplesmente o que ela faz. Te mostra quem você é. Você é alguém incapaz. Você é alguém que não tem força em si mesmo para amar a Deus. E muito menos amar o seu próximo. Você não tem essa capacidade. Então a lei simplesmente te mostra
quem você é. A lei não pode te ajudar. Amém, irmãos? Até aqui, já sabemos quem é aquele semi-morto? Somos nós, né, irmãos? Mas o Senhor prossegue, né? Pouco tempo depois, quem é que passou ali? Passou um samaritano. Quem era o samaritano? Sabemos pela palavra que os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus, quando iam para alguma cidade, né, que tinha que passar por Samaria, o que eles faziam? Eles desviavam. Eles nem entravam na cidade dos samaritanos. Então os samaritanos não tem nada a ver com os judeus. E essas três pessoas dessa história, tanto o semi-morto, quanto o sacerdote, quanto o levita, os três eram judeus. Eram do mesmo povo. Que representam toda a humanidade. Né? Mas vem pelo caminho quem? Um samaritano. O sacerdote passou ali ocasionalmente. Foi sem querer que ele passou ali, foi coincidência. Ele não queria passar por ali. O levita a mesma coisa, foi coincidência ele passar por ali e ter visto o semi-morto. Mas o samaritano, a palavra diz o quê? Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho. O samaritano estava no seu caminho. E ele queria encontrar aquela pessoa naquela condição. Porque ele estava no seu caminho. Não foi algo por acaso. Não foi algo ocasional. Assim como o sacerdote e como o levita. Esse samaritano estava no seu caminho. E quem é esse samaritano? É o Senhor. Vamos lá em João, capítulo 8. Para nós vermos quem é esse samaritano. Ou quem tipifica esse samaritano, né? João, capítulo 8, versículo 48. Quando os judeus, eles proferem uma palavra contra o Senhor, o que ele fala? O que eles falam? João 8, 48. Responderam assim, os judeus, e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Então os judeus falam para Jesus: você é samaritano e você tem demônio. O que o Senhor fala no versículo seguinte? Jesus replicou: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Então os judeus falaram que ele era samaritano e tinha demônio. Mas Jesus não falou que não era samaritano, ele só falou que não tinha demônio. Ele poderia falar, né? Não, eu não sou samaritano e não tenho demônio. Mas ele simplesmente fala, não tenho demônio. Então esse samaritano tipifica o nosso Senhor. É uma tipologia. Então esse homem que vem no caminho, voltando aqui para Lucas capítulo 10, ele tipifica o nosso Senhor. E esse Senhor, movido de compaixão, salvou esse homem com duas coisas. Quais foram essas duas coisas que o Senhor estava levando para salvar esse homem? Aqui no versículo 34 de Lucas capítulo 10. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. O que o óleo e vinho também tipificam, irmãos? O vinho fala do sacrifício do nosso Senhor. Fala do sangue derramado por cada um de nós. E o óleo fala da comunhão do Espírito Santo. Quem traz o sacrifício de Cristo até nós é o Espírito. Sem óleo e sem vinho não há salvação, irmãos. Se somente o Senhor tivesse se sacrificado por nós e morrido, mas o Espírito Santo não tivesse trazido essa obra até cada um de nós, nós não alcançaríamos a salvação. Né? E o Espírito não poderia trazer essa obra se essa obra não tivesse realizada, não tivesse sido feita. Então esse vinho e esse óleo tipificam o sangue do Senhor e a comunhão do Espírito Santo. Então depois que esse bom samaritano curou as feridas desse homem, o que esse bom samaritano fez? Pegou esse homem, colocou no seu animal e levou para a hospedaria, para a estalagem. O que quer dizer o Senhor colocar esse homem em cima de um animal? Quando alguém pega um cavalo e vai a algum lugar com um cavalo, quem é que está se esforçando? É o homem que está em cima ou o animal que está andando? É o animal. O homem não precisa se esforçar, irmãos.
Ele chega no local pelo esforço de outro. Tem alguém que carrega ele. Olha que maravilha. O homem não precisa fazer nada. Ele é levado pelo Senhor. O Senhor coloca ele em cima do seu animal. E o seu animal leva. Não tem esforço humano. Não tem obra humana, irmãos. É o Senhor que cura nossas feridas com vinho e com óleo. Nos coloca em cima do animal. Nós não nos esforçamos. E nos leva para a hospedaria. O que é essa hospedaria, irmãos? O que é essa estalagem, irmãos? É a igreja do Senhor. É a casa celestial. Né? Então o Senhor nos leva para uma comunhão. O Senhor nos leva para dentro de um corpo. Sem o nosso esforço. Amém. Nós estávamos ali semi-mortos. Semi-mortos. Sem poder amar o Senhor. Sem poder amar o próximo. E o Senhor chega. E o que o semi-morto faz? Não faz nada. O semi-morto não pode fazer nada, irmãos. A lei não pode fazer nada. O sacerdote não pode fazer nada. O levita não pode fazer nada. Mas esse bom samaritano, ele vê o semi-morto e não passa ao largo. Ele cura as feridas. Ele ata os ferimentos. Coloca em cima do animal e leva para a hospedagem. Chega lá, o que ele fala? Ó, vou deixar aqui contigo 2 denários para o hospedeiro. Esse é o preço da redenção. O preço pago pelo Senhor. É Ele que paga o preço, não somos nós, irmãos. Então nós estamos vendo o caminho da salvação. Qual participação que nós temos no caminho da salvação, irmãos? Nenhuma participação nós temos. Então, espiritualmente falando, irmãos, a hospedaria significa a casa celestial de Deus. E fisicamente falando, ela significa a igreja. E o Senhor fala o seguinte: o que quer que gastardes a mais, eu te restituirei quando voltar. O que nós estamos fazendo na igreja, irmãos? Esperando o Senhor voltar. Ele falou que ia voltar. Então a gente vê que uma simples história contada pelo Senhor, quanta coisa engloba, irmãos. Quanta verdade nos traz. E aquele intérprete da lei está ali só escutando. Só ouvindo a explicação do Senhor. Porque qual foi a pergunta que ele fez? Quem é o meu próximo? O Senhor está explicando. Não sei se os irmãos já pegaram quem é o próximo. Né? Ele perguntou, quem é o meu próximo? Então, depois do Senhor contar essa história, ele se dirige ao intérprete da lei com uma pergunta. Qual a pergunta que o Senhor faz para o intérprete da lei depois que ele conta a história? Está aqui no versículo 36. O Senhor pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Se nós tivermos ouvindo cuidadosamente, quando o Senhor faz essa pergunta, o que o Senhor está falando para ele? Para o intérprete da lei. Olha a pergunta que o Senhor fez. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O que ele está falando para o intérprete? Você é o homem que caiu nas mãos dos salteadores. É isso que ele está falando. Não é isso que dá para entender? Você é o homem que está semi-morto. Não pense que é você, através de amar o próximo, as pessoas que estão ao seu derredor, através disso você vai ser salvo. Porque você está semi-morto. Então ele pergunta, quem é o próximo desse homem que está morto? Qual dos 3? O samaritano, o bom samaritano, o sacerdote ou o levita? Quem é o nosso próximo, irmãos? É o bom samaritano. Ele é o nosso próximo. Então quem é que nós devemos amar, irmãos? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque nós vamos para a escola dominical, nós vamos para os cultos. E o que é ensinado? Não, você tem que ser como o bom samaritano. Não é isso que é ensinado, irmãos? Não, você tem que amar o seu próximo a si mesmo. Assim como o bom samaritano amou aquele próximo. Isso está totalmente contrário ao que o Senhor está ensinando aqui, irmãos. É totalmente o oposto o que é ensinado. Não sei se os irmãos já escutaram esse ensinamento. Não, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que ser como o bom samaritano. Ninguém pode ser como o bom samaritano, irmãos.
Só Ele pode salvar. Só Ele pode pagar o preço. Só Ele pode curar nossas feridas. Só Ele pode nos colocar em cima de um animal e nos levar para a hospedaria. Ninguém pode fazer isso. Amém. Nenhum de nós pode fazer isso. Somente Ele é o bom samaritano. Ele é o nosso próximo. E é a Ele que nós devemos amar. Mas nós podemos amar o bom samaritano? Nós estamos mortos ali, irmãos. Estávamos mortos, amém? Amém. Estávamos mortos em delitos e pecados. Então o Senhor está mostrando para esse intérprete da lei que ele é o semi-morto. Ele está caído no chão. Nós somos essa pessoa que está morta ali, sem condição de fazer nada. Essa é a nossa vida anterior ao Senhor nos salvar. Então, irmãos, o que o Senhor está falando também para esse homem? Ele está dizendo para esse homem que o amar ao próximo, como a nós mesmos, não é o que o Senhor está ensinando ali. O que a lei ensina. O Senhor está ensinando que esse próximo é o Senhor. O Senhor é o próximo daquele homem. Então, significa que se nós amarmos o Salvador, o samaritano, nós teremos a vida eterna. Mas quando que nós podemos amar o nosso próximo? O nosso próximo, meu irmão que está aqui na frente. O meu próximo não é o Pablo, não é a Kátia, não é a Ariela. Eu não sou o seu próximo. O nosso próximo é o Senhor, irmãos. Ele é o nosso próximo. Então ninguém entre nós está qualificado a ser o bom samaritano. E graças ao Senhor, não temos de ser o bom samaritano. Nós já temos um bom samaritano. Nós já temos o Senhor. Então, o que o intérprete respondeu para ele no versículo 37? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O Senhor perguntou, quem é o próximo daquele homem que estava caído nas mãos dos salteadores? Então o intérprete respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Amém. Então lhe disse, vai e procede tu de igual forma. Então esse intérprete entendeu. Quem é o próximo? É o bom samaritano. Então a questão toda não é ser o próximo de alguém. Antes, é aquele que usou de misericórdia para com você tornar-se o seu próximo. Esse é o Senhor, irmãos. Mas o Senhor fala uma outra coisa que causa confusão. No versículo 37, na segunda parte, né? O que o Senhor falou para ele? Então lhe disse, vai e proceda tu de igual modo. Essa palavra confunde muitas pessoas. Porque muitos podem entender, não, vai e faz de igual forma. Como muitos interpretam isso? Não, vai e faz como um bom samaritano fez. Não é isso que dá para entender? Numa leitura bem ligeira. Vai e faz tu o mesmo. Não, vai e faz como um bom samaritano fez. Você tem força em você mesmo, mas você conhece alguém que não tem força, que está semi-morto. Vai lá e faz como um bom samaritano fez. Será que é isso que o Senhor está falando, irmãos? O que o Senhor está falando para esse homem? Vai e faz tu mesmo. Fazer o quê? Deixa o bom samaritano cuidar de você. É isso que ele tem que fazer. Deixa o bom samaritano curar suas feridas. Deixa o bom samaritano te colocar em cima do animal. Te levar para a hospedaria. Pagar o preço. Deixa o bom samaritano, o próximo, fazer isso com você. Nós temos que nos colocar não no lugar do bom samaritano, mas no lugar do homem que foi espancado pelos salteadores. É nesse local que nós devemos nos colocar, irmãos. E nesse local, nós não temos capacidade de amar ninguém. Nós temos que ser ajudados. E deixar o Senhor nos salvar. É simplesmente isso. Não temos que ser como o bom samaritano. Temos que ser ajudados pelo bom samaritano. Temos que deixá-lo derramar óleo e vinho em nossas feridas. Curar nossos ferimentos. Então, a maior falha humana é pensar que o homem pode fazer alguma coisa. Essa é a maior falha. É o maior empecilho que o homem coloca.
Não, você tem que fazer alguma coisa. Isso, irmãos, não significa que nós não devemos amar a Deus com todo o coração. Né? Devemos interpretar bem a lei ou a palavra do Senhor. Isso não significa que não devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. A questão é se você é capaz ou não de fazer isso. Essa é a questão. E nós não podemos fazer isso. Nós não somos capazes, irmãos, em nós mesmos. Então, da parte do Senhor para nós é amor. Da nossa parte para o Senhor é o quê? É fé. Nós somos salvos unicamente pela fé. É o Senhor que nos ama primeiro. Ele que vem até nós. E a partir daí, irmãos, o Senhor nos capacita a amá-lo. Então a salvação não depende de nós amarmos o Senhor. Depende de fé. Quando somos salvos, o Senhor começa a nos capacitar, a mudar a nossa mente, a mudar o nosso coração. Porque se você foi salvo e você estava semi-morto, alguém te salva, é possível você não amar essa pessoa? É possível, irmãos? Você não tem nenhum tipo de amor por essa pessoa? É possível, irmãos? Você não amar essa pessoa que te salvou da morte? Os irmãos estão um pouco calados, hein? É possível, irmãos, você não amar essa pessoa que te salvou da morte? A pessoa está na dúvida. É possível não amar uma pessoa que te salvou da morte? Na verdade, eu estou pensando aqui às vezes que eu falei que eu amava. Era tudo mentira. Nem que seja um pouquinho de amor? Não, em relação a quem me salvou, a gente vai ter, né? Mas a gente diz várias vezes com a boca. Sim. Eu te amo, mas não amo. Antes dele te salvar, você era capaz de amar? Não. Mas ele te salvou da morte. Aí muda tudo. Você ia para a cova. Você ia ser enterrado. Ele te tira dali e te dá, cura suas feridas. Paga o preço e te dá vida. É possível você não amar alguém que te salvou da morte? Nem que seja um pouquinho, irmãos. Você ama. Mas você ama depois que você foi salvo. Não para ser salvo, mas depois que você foi salvo. Né? Sim. Lembra que saiu de uma desgraça de vida, uma vida dolorosa. Tem a questão da ingratidão, né? Eu presenciei uma situação dessa, que o rapaz que estava amarrado para morrer, logo eu moro no grupo que os irmãos vão em direção para poder interceder, né? Ele estava amarrado, já estava na fila da creche, já os irmãos começaram a orar, bateram dentro dele, e aí os irmãos pregaram e evangelho para ele. Os caras falaram, a gente vai te liberar porque os irmãos estão pedindo. Eles amarraram ele, entrega a tua vida para o Senhor, e o Senhor tem Deus ganhar, entendeu? Eu sou o filho dos irmãos. Então tem essa questão da gratidão, né? Ele deveria ser grato ao Senhor que usou os irmãos para livrar ele da morte. Não é comum, mas pode acontecer, né? Essa pessoa que você trouxe de exemplo foi salva? Não. Pelo Senhor? Não foi. Ela não foi regenerada. Sim. Ela não teve o coração transformado. Ela não viu que ela estava à beira da morte, condenação externa, e viu que estava necessitado e não podia fazer nada, e alguém faz por ele. Ele não passou por essa experiência. A experiência dele foi uma experiência natural, né? De vida natural. Mas a consciência que nós temos, irmãos, é que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Amém. Estávamos condenados e não podíamos fazer nada. E só podemos receber ajuda. Amém. Então, a partir do momento que nós recebemos a ajuda do Senhor, Amém. Somos salvos, nós amamos o Senhor. Porque lá em Lucas capítulo 7 fala que aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Mas aquele que é muito perdoado, muito ama. Quem vem primeiro, o perdão ou o amor? O perdão vem primeiro. Você é perdoado pouco, você ama pouco. Você é perdoado muito, você ama muito. Não é que primeiro você amou para ser perdoado. Você foi perdoado para daí então amar. Aleluia. Certo? Amém. Então, na medida que nós vemos que nós somos pecadores, somos perversos, e nós vemos a nossa realidade e da onde nós fomos tirados, aí nós amamos cada vez mais o Senhor. Aleluia. Se nós enxergamos que nós, eu sou certinho, eu tento ajudar aqui, eu não tenho muito pecado,
eu não cometo muito erro, então você pouco ama. Mas aquele que reconhece a sua miséria diante do Senhor, Aleluia. e reconhece que o Senhor tirou ele da escravidão de Satanás, do império das trevas, e transportou para o seu reino de luz, Amém. e reconhece isso, muito ama. Então, irmãos, o que nós, concluindo a mensagem, o que nós tentamos trazer para os irmãos aqui, nessa manhã? É que não é necessário nós amarmos a Deus para nós sermos salvos. Amém? A única coisa que é necessário é fé, irmãos. Amém. Somente a fé. Então, quando nós levantamos daquela sepultura onde estávamos, olhamos quem nos salvou, aí nós amamos. A partir daí nós amamos o Senhor. E amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Não é isso que fala João? Amém. Porque o Senhor nos amou primeiro, aí nós amamos. Foi Ele que veio até nós com amor, irmãos. Nós estávamos totalmente afastados, como esses semi-mortos e necessitados. A lei nada poderia fazer. O sacerdote nada poderia fazer. Somente o bom samaritano. Amém. E quem é o nosso próximo, irmãos, que aprendemos nessa manhã? Não é a Kátia que é minha próxima. Não é a minha esposa que é minha próxima. O Senhor é o meu próximo. E é Ele que eu tenho que amar. E amando a Ele, aí eu sou capaz de amar o meu irmão. Amém? Ele nos capacita. E esse amor cresce em nós. Amém, irmãos? Senhor, nós somos gratos por essa palavra. Somos gratos, Senhor Deus, pela luz que o Senhor nos trouxe nessa manhã, Senhor Deus. Que nós possamos crescer, Senhor Deus, no conhecimento do Senhor. Que nós possamos não somente ler a Tua palavra, mas compreender a Tua palavra corretamente, Senhor Deus. Para que juntamente, Senhor Deus, no corpo, nós sejamos edificados, Senhor Deus. E nos tornemos a habitação do Senhor. Que o Senhor possa achar um lugar de descanso em nós, Senhor Deus. Nessa hora nós queremos fazer memória do Teu sacrifício por nós, Senhor Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Deus. E o Senhor que veio até nós. Nós estávamos mortos no caminho, Senhor Deus. Mas o Senhor veio até esse caminho. O Senhor veio até nós, Senhor Deus. E nos curou e nos salvou, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Pai. Te louvamos nessa manhã, Senhor. Amém.